O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos no governo Trump tomou uma decisão. Na verdade, foi o Sr. Trump quem tomou. Ele deixou todo mundo saber que tomou. Ele instruiu o Departamento do Trabalho a mudar a lei existente. De acordo com a lei existente aqui nos Estados Unidos, qualquer empresa que trabalhe sob contrato para o governo federal é obrigada a pagar um salário mínimo específico. Não é o mesmo que o salário mínimo nos Estados Unidos, que é extraordinariamente baixo, o S-725. Agora, esse é o salário mínimo para pessoas que trabalham sob contrato para o governo federal. Quanto era? Era o S-17.5. 00. Ele havia sido aumentado há algum tempo. O Sr. Obama, se não me falha a memória, tinha fixado o valor em US 13 por hora e depois foi aumentado para US 17,5 por hora. Durante o primeiro mandato do Trump, ele não fez nada a respeito. Mas agora, no segundo mandato do Trump, ele fez. E quero que vocês saibam o que ele fez. E quero que pensem no que isso significa. Ele optou por reduzir o salário mínimo para cancelar essa parte da lei, de modo que o governo não precise mais exigir que aqueles com quem contrata paguem um salário mínimo de US 705 por hora. Isso reduzirá o salário ao que era antes, ou talvez até menos. É importante entender que uma coisa é permitir que a inflação corroa o que você pode comprar com seu salário. Outra coisa é diminuir diretamente o seu salário. Centenas de milhões de trabalhadores trabalham com contratos com o governo federal. Aqueles que recebem o salário mínimo vão sofrer um grande impacto. De US 13,preta para US 13,preta para US 13,75 hoje em dia é um corte considerável no seu salário. Depois, a Elon Musk, que recentemente disse que é a favor da privatização da Amtrak e dos Correios. Isso me lembra um argumento muito antigo apresentado por empresários de direita. O argumento é o seguinte: a Amtrak não está ganhando muito dinheiro ou está perdendo dinheiro. Os Correios não estão ganhando muito dinheiro ou estão perdendo dinheiro. Agora vamos comparar isso com as empresas privadas. E como sabemos, as empresas privadas, se não ganham dinheiro, vão à falência. Vejam como o setor privado é muito mais eficiente do que o público. Agora eu sei que não é educado, mas vou ser indelicado por um momento. Esse argumento é fundamentalmente estúpido. Deixem-me explicar por quê. Se a Amtrak fosse cobrar o dinheiro que precisaria para ser lucrativa, o que ela pode fazer? Ela não tem concorrentes em muitas de suas rotas. Isso a tornaria lucrativa. Não seria um problema. Mas você sabe quem pagaria por isso? Você pagaria. E eu pagaria. E todas as empresas que usam o sistema ferroviário enfrentariam custos mais altos com a redução do preço, tendo o governo administrando a ferrovia. Isso funciona como um subsídio para a iniciativa privada. Parte da razão pela qual as empresas privadas têm o lucro que têm é porque o sistema ferroviário opera, pelo menos em parte, com prejuízo público. E isso é ainda mais verdadeiro para os Correios. Ao ter o custo do seu correio mais baixo, sim, os Correios operam com déficit, mas todos os outros obtêm o benefício. Os lucros de todas as empresas são maiores do que seriam de outra forma. Se tivessem que pagar pelo serviço postal, qual seria o lucro de uma empresa privada? E se o Sr. Elon Musk estiver certo e vencer e conseguir torná-lo privado? Não só ele provavelmente estará entre aqueles que se candidatam para fazê-lo, como também quer esse lucro. Mas ele cobrará um preço e todos nós aprenderemos o que estou explicando agora, que isso não foi uma boa ideia. Bom para o Sr. Musk, bom para os especuladores privados, mas para o resto de nós, incluindo muitas empresas privadas, não. Não faça comparações estúpidas. Elas levam a políticas estúpidas. O que as ações do Sr. Trump estão fazendo? Bem, quero me concentrar em algo que talvez você não tenha pensado. Quando você deporta um grande número de pessoas, quando bloqueia a imigração, independentemente do que você pense sobre isso, eis algumas das consequências econômicas. Nos últimos anos, por exemplo, mesmo no ano passado, 2024, o México, nosso grande exemplo, recebeu os 64,7 bilhões em remessas. Eis o que isso significa. Os cidadãos mexicanos imigram, saem do México e vêm para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles arrumam empregos. É isso que a grande maioria deles tem que fazer e faz. Eles pagam impostos ao governo dos Estados Unidos sobre o que ganham. É a lei. E eles, mais do que ninguém,
não violam essa lei porque isso implicaria não só as penalidades habituais, mas também o risco, especialmente agora, de serem deportados ou de outra forma perseguidos pelas autoridades. E vivem de forma frugal. Por quê? Porque têm de pagar impostos sobre os seus rendimentos e, além disso, enviam dinheiro para casa para ajudar as suas famílias, tal como todas as outras populações imigrantes na história dos Estados Unidos fizeram. Mas para o México, isso representa 4% do PIB anual. É um apoio enorme. Então comecei a pesquisar e descobri o seguinte: para a Nicarágua é 27%, para Honduras 25%, para El Salvador 23%, 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 para Guatemala 19%, para o Haiti 18% e para a Jamaica 18%. Um benefício enorme para essas economias. Elas dependem disso. Se você não deixar mais essas pessoas entrarem, e nós não deixamos, e se você deportar um grande número delas, e nós deportamos, as remessas vão parar. Elas já pararam. Agora você está dando um golpe duplo incrível nessas economias. Você está forçando o retorno àquela economia. Milhões de residentes americanos estão sendo empurrados de volta. Não há empregos para eles agora. Mas haverá ainda menos empregos, porque eles não podem mais trazer remessas. Eles não estão trabalhando nos Estados Unidos. Não podem enviar dinheiro para casa. Assim, a economia entrará em contração, justamente quando milhões de jovens trabalhadores retornarem em busca de emprego. Você sabe o que está fazendo com a América Central. Você está destruindo tudo. Você está criando condições sociais insuportáveis, perigosas e violentas que voltarão para assombrar os Estados Unidos, ameaçar os Estados Unidos. Alguém está ao menos se perguntando se isso vale a pena? O que estamos fazendo com nosso próprio país ao prejudicar todas essas pessoas e esses países dessa forma? Esqueça o ódio e a perturbação social. Vamos ouvir e ler sobre isso à medida que as políticas do Sr. Trump causarem seus estragos. Se você quiser entender por que o Sr. Trump decidiu que a migração é um problema, que esses pobres imigrantes da América Central são algo contra o qual ele vai lutar porque são estrangeiros. E os americanos parecem gostar de culpar os estrangeiros. Olhe para o Sr. Trump. O Canadá nunca nos fez mal algum. De repente é mal. Para citar o Sr. Trump, desagradável. São pessoas 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 desagradável. O quê? Ele pode falar sobre eles. Parece que ele costumava falar sobre os soviéticos. E isso deve lembrá-lo disso. México. Ouça o Sr. Trump. O mundo inteiro está nos enganando. A Europa está nos enganando. Vamos atacá-los com tarifas para lutar contra esses estrangeiros trapaceiros. A história de culpá-los. É sempre um estrangeiro. Não é um problema aqui, por exemplo. Não é um problema que 3% da nossa população seja empregadora e os outros 97% não sejam. Eles são, em sua maioria, empregados. A gente permite que os 3% de empregadores definam os preços de tudo o que compramos na loja. E eles fazem isso para ajudar a lucrar, enriquecer e não a gente. São eles que fazem doações aos candidatos. São eles que se sentam atrás do presidente, os bilionários. Ora, vamos lá. Você não acha que temos problemas em casa com os quais devemos lidar? Claro que acha. Culpar o estrangeiro. Aqui está a questão. Não é que os estrangeiros sejam inocentes. Claro que não são. Não mais ou menos do que qualquer outra pessoa. Mas vivemos em um país que criou o hábito muito perigoso de não olhar honestamente ou debater abertamente os problemas que temos como sociedade e particularmente nosso sistema econômico.
Isso nos divide em uma pequena minoria que possui e opera os negócios e o resto de nós que trabalhamos para eles e compramos deles. É para lá que temos que ir. É isso que não temos feito. E não devemos nos deixar enganar e induzir em erro por pessoas que só querem que voltemos a alimentar a ideia de que os estrangeiros que estão migrando para cá, os canadenses maus, os mexicanos e os europeus estão nos enganando. Ora, vamos lá. Somos melhores do que isso. Somos melhores e mais espertos do que tudo isso. Não se deixem enganar. Por favor, não atirem no mensageiro só porque não gostam da mensagem. Não sou responsável pelas condições que enfrentamos hoje como nação, mas não vou amenizar a situação. Acho que vocês já sabem disso no fundo do coração e na sua consciência. O que os Estados Unidos vão fazer? Continuar negando o que está acontecendo, ameaçar, como tem feito, a China com guerra, apesar do fato de que a China tem armas nucleares e os russos também. E agora eles são aliados em boa parte por causa dos Estados Unidos, ou vamos sentar e trabalhar em uma solução. Vamos dizer ao povo americano, honestamente, nosso império está em declínio. O próximo parece ser chinês. Ou, se não for chinês, será uma substituição multinacional para o tipo de domínio que os persas, holandeses, britânicos ou americanos exerciam. O mundo está mudando de forma muito fundamental. As propostas econômicas do Sr. Trump, independentemente do que você pense delas, são economicamente incoerentes. É uma ótima propaganda. Estou protegendo vocês com meus muros. É maravilhoso. Mas quando se trata de governar, é impossível e é uma piada de mau gosto. E o mundo inteiro está assistindo. E enquanto assiste essa piada de mau gosto se desenrolar, a diferença entre os Estados Unidos e o G7 de um lado e a República Popular da China e os BRICS do outro se aprofunda. Os esforços dos Estados Unidos para parar, bloquear e minar a China fracassaram. Vem fazendo isso há 15 anos. Começou em grande estilo com Obama. Não funciona. Não funciona. E então a questão é, o que fazer? Continuar fazendo isso. O Sr. Trump ganhou a eleição porque se posicionou com gestos dramáticos do tipo preferido pelos publicitários da Madison Avenue. E os dois gestos foram: eu sou o grande protetor. O Sr. Trump entendeu muito melhor do que os democratas que as pessoas se sentem atacadas, prejudicadas, assustadas, com medo, preocupadas com elas mesmas e também com seus filhos. Elas têm razão. Elas vislumbram com medo para onde as coisas estão indo. Elas querem ser protegidas de tudo isso. Então ele se apresentou como o grande protetor. E suas duas imagens eram muros. A imagem de um protetor. Ele vai colocar um muro de aço na fronteira sul para nos proteger contra a invasão dos imigrantes. E então ele vai colocar outro muro. Um muro tarifário para nos proteger contra os chineses malvados. Imagens muito poderosas, muito bem-sucedidas. Mas em termos econômicos, um total absurdo e incoerente. Temos de 10 a 12 milhões de imigrantes sem documentos. Isso é de acordo com o Departamento de Segurança Interna. Somos uma população de 330 milhões de americanos. Faça as contas. De 10 a 12 dos mais pobres do país, esses imigrantes não são a explicação para as dificuldades econômicas deste país rico de 330 milhões de pessoas. A própria ideia disso é ridícula. Um estudante universitário que escrevesse algo assim seria chamado pelo professor e ouviria: tente pensar bem no que está dizendo. Antes de dizer isso, se o Sr. Trump agora deportar 5 ou 10 desses 10 a 12 milhões de imigrantes, como ele ameaçou fazer, haverá consequências. Por quê? Porque os imigrantes sem documentos são os mais explorados da nossa classe trabalhadora. Um imigrante sem documentos que pede seu salário na sexta-feira à tarde e ouve do seu empregador: desculpe, não tenho dinheiro, não tem para onde recorrer, não pode ir à polícia. Ele é um imigrante sem documentos. Ele não quer chegar nem perto de nenhum órgão do governo. Ele não vai reclamar. Ele não pode. Ele é comum e é assim que eles são tratados. A indústria da construção civil neste país é uma grande empregadora. Se não tiver funcionários sem documentos, terá que pagar americanos. E sabe de uma coisa? Terá que pagar muito mais do que paga aos imigrantes sem documentos aterrorizados. E isso significa que o custo da construção vai disparar. E sabe o que isso causa? Piora a nossa inflação. O Sr. Trump não pode fazer isso por esse motivo, ou vai gerar uma inflação que, da noite para o dia, vai transformá-lo de salvador em demônio aos olhos de seus próprios seguidores. Depois, há a segunda barreira, a barreira tarifária. Deixem-me lembrar a todos o que é uma tarifa.
É apenas um imposto. É o nome dado a um tipo específico de imposto, ou seja, o imposto cobrado de um importador americano quando essa pessoa traz algo produzido no exterior para os Estados Unidos para ser vendido. Isso significa que o senhor Trump, um republicano que é contra impostos, está propondo um enorme aumento de impostos. E embora diga que está atingindo os chineses com uma tarifa, não são os chineses que pagam pelas tarifas, são os americanos. O importador americano vai pagar muito mais, e essa pessoa vai cobrar mais do consumidor, você e eu. E você sabe o que isso significa: inflação, que ele não pode ter. No entanto, ele propõe isso contando com o povo americano para negar, não questionar nada disso, ficar sentado e debater como se houvesse algo para debater. O debate é uma distração, é uma maneira de não lidar com o seu problema, porque você tem muito medo de deixá-lo ser debatido, para que ele não vá onde possa prejudicá-lo. E somos governados por uma comunidade de empresários e empresárias responsáveis por nossas corporações, incluindo nossa mídia de massa, que não vão fazer isso. E nosso trabalho como americanos é parar de agir de forma infantil nesse jogo de achar que os problemas que eu mal esbocei não precisam ser motivo de preocupação, porque podemos continuar agindo como se estivéssemos no comando, como nos anos 1960 e 1970. Não somos nada disso. A guerra na Ucrânia está perdida. Para aqueles que não acompanham, ela acabou, exceto pela assinatura dos documentos. A Rússia venceu, a Ucrânia e o Ocidente perderam. A guerra em Gaza isola os Estados Unidos. De fato, o que os historiadores dirão quando olharem para trás para este momento será que os Estados Unidos se comprometeram a isolar e neutralizar os perigos após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro na União Soviética, depois na China, depois no mundo socialista global de hoje, no que eufemisticamente chamam de sociedades autoritárias. Mas o resultado final do plano de isolar o resto do mundo com esses esforços foi isolar os próprios Estados Unidos. Nós e Israel estamos sozinhos nessa parte do mundo. E os europeus, cujo mundo entrou em colapso, eles estão economicamente arruinados. E vocês sabem por quê? Qual é a principal razão pela qual a Europa deixou de ser um ator importante? Porque eles dependiam de duas coisas: exportar para a China, que os chineses não precisam, e energia barata da Rússia, da qual eles se afastaram. Portanto, os custos de energia tornam a produção europeia não competitiva. Eles têm que pagar muito pela energia e não podem vender na China como antes. Eles estão acabados. A Alemanha, que costumava ser o motor do crescimento europeu, agora é o lastro que o arrasta para baixo. É realmente extraordinário, pessoal, que o que vocês pensavam e presumiam agora tenha acabado. E é preciso coragem, mas também um senso de realismo para dizer: agora vamos falar honestamente sobre nossa situação e tentar encontrar um caminho viável para seguir em frente. A alternativa, bem, não quero explicar detalhadamente. Vocês podem descobrir por si mesmos, mas espero que não me culpem por ter lhes contado como a situação realmente é, em vez de confortá-los com mais negação. Mas se eu falhei, o que eu entendo que pode muito bem ter acontecido, então tenho boas notícias para vocês. Se quiserem se afundar na negação, basta ligar o rádio e a televisão. E esta noite tudo isso vai desaparecer quando lhes disserem que as grandes questões do nosso tempo são aquelas que excluem cuidadosamente tudo o que eu disse. Rendas complementares éticas são formas de obtenção de renda que respeitam princípios éticos e que, ao mesmo tempo, não exploram nem são exploradas. A busca por uma renda extra é uma necessidade crescente na vida moderna, principalmente diante da alta de preços e da insegurança financeira que muitas pessoas enfrentam. Contudo, é fundamental que essa busca por rendas não aconteça à custa do bem-estar de outros ou de práticas que causem danos à sociedade e ao meio ambiente. Assim, a ética entra em cena como um guia para a escolha de atividades que possam complementar a renda pessoal de maneira respeitosa e sustentável. Um exemplo claro de renda complementar ética é o empreendedorismo social, onde os empreendedores buscam não apenas a lucratividade, mas também um impacto positivo na comunidade, criando produtos e serviços que atendem às necessidades locais, promovendo inclusão e desenvolvimento social. Neste contexto, as empresas que adotam práticas sustentáveis e que cumprem sua função social estão se destacando como alternativas viáveis para aqueles que desejam gerar uma renda extra. Outra possibilidade são as plataformas de economia colaborativa, que permitem que as pessoas monetizem ativos que já possuem
como quartos para aluguel ou habilidades, sem recorrer à exploração de pessoas ou recursos. Por exemplo, oferecer aulas particulares de uma disciplina que você domina pode ser uma forma ética e lucrativa de gerar renda sem prejudicar ninguém, além de contribuir para o aprendizado de outros. Ao considerar opções de rendas complementares éticas, é essencial investigar se as práticas estão alinhadas com valores de justiça, transparência e sustentabilidade. O impacto das suas atividades deve ser analisado, buscando sempre beneficiar tanto a si mesmo quanto a sociedade como um todo. A educação financeira também desempenha um papel crucial nesse processo, já que entender como gerenciar suas finanças pessoais e saber quanto você realmente precisa ganhar é o primeiro passo para desenvolver uma renda extra de maneira ética. É importante ter clareza sobre os objetivos financeiros, o tempo disponível e as habilidades que podem ser transformadas em uma fonte de renda. Além disso, a construção de uma rede de contatos pode ser um diferencial na busca por oportunidades que sejam alinhadas aos seus princípios. A conscientização sobre os impactos das suas escolhas financeiras e a busca por alternativas que promovam o bem-estar coletivo são passos fundamentais para trilhar o caminho das rendas complementares éticas. Neste cenário, a responsabilidade social se torna um pilar importante, onde cada decisão de consumo ou geração de renda deve considerar o efeito que causará não só em sua vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor e no planeta. Portanto, ao selecionar como e onde investir seu tempo e recursos para gerar renda extra, busque sempre iniciativas que respeitem os direitos humanos, pratiquem a inclusão e considerem a mensuração dos impactos sociais e ambientais. Com isso, além de garantir uma renda extra, você se torna parte de um movimento maior, onde mais pessoas estão transitando em direção a uma economia mais ética, justa e sustentável. Ter uma renda complementar é uma estratégia cada vez mais valorizada por aqueles que desejam garantir maior segurança financeira e aumentar seu bem-estar. Em tempos de incertezas econômicas, contar com uma fonte de renda extra pode fazer toda a diferença no planejamento orçamentário. Uma das principais vantagens de uma renda adicional é a possibilidade de diversificar as fontes de receita. Ao depender apenas de um salário, as pessoas se expõem a riscos que podem ser minimizados através da diversificação. Se ocorrer algum imprevisto, como a perda do emprego ou uma diminuição na carga de trabalho, ter uma renda complementar pode funcionar como uma rede de segurança, proporcionando estabilidade financeira e uma sensação de alívio. Além disso, ter uma renda extra possibilita o investimento em novos projetos ou negócios. Essa renda pode ser utilizada para financiar uma ideia inovadora, comprar equipamentos ou até mesmo pagar cursos e capacitações para melhorar suas habilidades profissionais. Nesse sentido, uma renda complementar não somente reforça a segurança, mas também pode ser um caminho para empreender e realizar sonhos. Outro aspecto importante a considerar é que ter uma renda extra pode ajudar na criação de um fundo de emergência. Esse fundo é essencial para cobrir despesas inesperadas, como consertos em casa ou despesas médicas, sem que isso comprometa o orçamento mensal. Construir uma reserva financeira oferece maior tranquilidade e controle nas finanças, permitindo que se enfrente imprevistos de forma mais segura. Além disso, quando se fala em renda complementar, é comum que as pessoas pensem automaticamente em atividades que podem acabar se transformando em um trabalho informal e, consequentemente, em uma exploração do próprio tempo. No entanto, é possível encontrar formas de obter uma renda extra de maneira ética e saudável que não implique em desgaste excessivo ou na exploração do próprio tempo disponível. Por exemplo, utilizar habilidades que já se possui e que podem ser oferecidas como serviço, como consultorias, aulas particulares ou trabalhos manuais, é uma maneira de gerar renda de forma ética e justa. Essas atividades costumam ser flexíveis e podem ser feitas no tempo livre, o que permite que a pessoa não se sinta sobrecarregada. Ter uma renda complementar também pode contribuir para a realização de projetos pessoais. Com uma situação financeira mais confortável, a pessoa pode dedicar-se a viagens, cursos, compra de um imóvel ou qualquer outro sonho que antes parecia distante. Além disso, ao conseguir investir em si mesmo, a pessoa se torna mais apta a avançar em sua carreira profissional, já que a busca por conhecimento e atualização constante é essencial nos dias de hoje. Algumas pessoas podem assustar-se com a lógica que envolve o investimento de tempo e esforço para um retorno financeiro. Entretanto, ter uma renda complementar
pode ser exatamente o que falta para equilibrar a vida financeira, fazer as contas fecharem e, quem sabe, até permitir que as pessoas vivam com mais leveza e satisfação. Por fim, é fundamental lembrar que o conceito de renda complementar não está restrito a uma única forma de atuação. As opções são amplas e, a partir das habilidades e interesses pessoais, cada um pode encontrar caminhos que sejam éticos e que proporcionem satisfação, seja por meio de um hobby que se transforme em negócio, da venda de produtos artesanais ou até mesmo do investimento em conhecimento. As possibilidades são diversas. Ter uma renda complementar é, acima de tudo, um convite a explorar de maneira consciente e equilibrada as oportunidades que a vida oferece. Identificar oportunidades de renda ética requer um olhar atento sobre as necessidades da sociedade e como podemos atendê-las de forma justa e sustentável. A ética, nesse contexto, refere-se a agir de acordo com princípios que promovem o bem-estar coletivo, evitando qualquer prática que possa ser considerada exploração. O primeiro passo para identificar essas oportunidades é analisar o mercado em que se deseja atuar. Pesquise segmentos que estejam alinhados com valores éticos, como produtos sustentáveis, comércio justo, serviços que promovem inclusão social ou iniciativas que busquem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma vez que você tenha uma visão clara do mercado, é crucial entender as demandas e carências existentes. Isso pode ser feito através de conversas com a comunidade, participação em eventos do setor ou até mesmo realizando pesquisas. Quanto mais você conhecer as reais necessidades das pessoas, mais fácil será identificar maneiras de atendê-las de forma ética e lucrativa. Além disso, é importante observar casos de sucesso em renda ética. Muitas empresas têm prosperado ao se alinhar com práticas que priorizam a equidade e a responsabilidade social. Estudar essas histórias pode inspirar novas ideias e abordagens. Uma boa prática é se conectar com organizações e grupos que compartilham uma visão semelhante. Isso não só amplia sua rede de contatos, mas também oferece oportunidades para aprender com a experiência de outros e unir forças para projetos conjuntos. A reflexão sobre as suas habilidades e paixões também é fundamental. Muitas vezes, as melhores oportunidades surgem no cruzamento do que fazemos bem com o que o mundo precisa. Pergunte-se, como posso aplicar minhas habilidades para resolver um problema social ou ambiental? Se você é um comunicador, pode pensar em criar um blog ou canal nas redes sociais que eduque as pessoas sobre finanças pessoais éticas. Se possui habilidades artesanais, pode considerar a produção e venda de produtos feitos de maneira sustentável. Outra estratégia eficaz é considerar a utilização de plataformas de crowdfunding para testar ideias de negócios éticos. Isso não só permite que você receba feedback direto do público, mas também pode ajudar a validar a ideia antes de um investimento maior. Ao apresentar sua proposta, enfatize o valor social que ela traz, pois isso atrai tanto consumidores conscientes quanto investidores que buscam apoiar iniciativas com impacto positivo. Além do mais, trabalhar em colaboração com comunidades locais pode abrir portas para oportunidades únicas. Envolver-se em projetos comunitários ou em parcerias com organizações sem fins lucrativos pode não apenas ajudá-lo a entender melhor as necessidades locais, mas também criar uma reputação positiva que pode levar a novas oportunidades de renda. Identificar renda ética é um processo contínuo que requer abertura para aprender e adaptar-se. À medida que você se envolve mais profundamente com sua comunidade e o mercado, novas ideias e oportunidades começarão a surgir naturalmente. Lembre-se de que o sucesso ético não é apenas medido em lucros, mas também em como você contribui para a sociedade e o planeta. Portanto, adote uma postura proativa, busque constantemente aprender e esteja disposto a ajustar seu curso conforme necessário. Dessa forma, você poderá não só identificar, mas também criar oportunidades de renda que sejam justas e significativas. O trabalho freelancer vem ganhando destaque por sua flexibilidade e pela possibilidade de gerar uma renda complementar significativa. No entanto, é fundamental pensar em como iniciar essa jornada de forma ética, garantindo que tanto o profissional quanto seus clientes se beneficiem mutuamente. O primeiro passo é identificar suas habilidades. O mercado atual é diversificado e, com a demanda por serviços especializados, existe uma ampla gama de áreas nas quais você pode atuar, desde design gráfico e programação até consultoria e redação. Suas habilidades devem ser bem definidas e alinhadas ao que você realmente gosta de fazer.
Uma vez que você tenha clareza sobre suas competências, o próximo passo é precificar seus serviços de maneira justa. Essa etapa pode ser desafiadora, pois é preciso considerar não apenas o tempo que você dedica, mas também o valor que seu trabalho agrega ao cliente. Pesquise preços praticados por outros freelancers em sua área e ajuste conforme sua experiência e qualificações. É importante também ser transparente com os clientes sobre sua estrutura de preços, evitando surpresas no fechamento do contrato. Networking é outra parte essencial na construção de uma carreira freelancer ética. Construa relacionamentos genuínos com outros profissionais e com seus clientes. Participe de grupos nas redes sociais, fóruns de discussão e eventos locais, onde você pode se conectar com pessoas que atuam no mesmo setor. Essas interações não apenas ajudam a divulgar seu trabalho, mas também podem resultar em parcerias e colaborações que beneficiam a todos os envolvidos. A comunicação clara e honesta com os clientes é uma habilidade vital para qualquer freelancer. Defina expectativas desde o início, estabelecendo prazos e entregas satisfatórias. Se surgir alguma dificuldade durante a execução de um projeto, mantenha o cliente informado, buscando soluções conjuntas e evitando mal-entendidos que podem prejudicar a relação profissional. O uso de contratos é outro ponto que não pode ser negligenciado. Elaborar um contrato que defina direitos e deveres de ambas as partes é uma maneira de resguardar a sua atuação e garantir que o cliente saiba exatamente o que esperar. Além disso, o contrato pode incluir cláusulas sobre revisões e condições de pagamento, o que torna o acordo ainda mais claro. É importante também estar sempre aprendendo e se atualizando na sua área. O mercado de trabalho é dinâmico e as demandas estão em constante mudança. Cursos online, workshops e leitura de materiais relacionados à sua área são formas de engrandecer seu conhecimento e oferecer um trabalho de qualidade. Tal investimento não apenas melhora suas habilidades, mas também enriquece a experiência do cliente e fortalece sua reputação no mercado. Por fim, mantenha sempre uma postura ética em suas práticas. Isso abrange desde a forma como você comunica com seus clientes até o respeito pelos prazos e qualidade das entregas. Evitar prometer mais do que pode cumprir e sempre agir com integridade são princípios que, a longo prazo, trazem retorno em forma de indicações e uma base de clientes fiéis. Começar como freelancer de uma maneira ética é um caminho que não só promove uma renda complementar, mas também constrói uma carreira sustentável e respeitada no mercado. Os investimentos sustentáveis têm ganhado cada vez mais espaço no mercado financeiro, especialmente entre os investidores que buscam alinhar suas escolhas de investimento com seus valores pessoais. Esses investimentos se concentram em empresas e projetos que geram impacto positivo em áreas sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que buscam retornos financeiros. É importante entender que a sustentabilidade se refere não apenas ao que se pode fazer em termos de responsabilidade social, mas também a como esses investimentos podem ser rentáveis a longo prazo. Cada vez mais, as empresas que adotam práticas sustentáveis conseguem ter um desempenho superior no mercado, pois atraem consumidores que valorizam ações éticas e responsáveis. Para o investidor, isso pode traduzir-se em escolher fundos que priorizam critérios ambientais, sociais e de governança, ESG, que analisam como as empresas gerenciam riscos e oportunidades relacionados a esses três aspectos. A avaliação ESG se tornou uma ferramenta essencial em processos de decisão de investimento, pois proporciona uma visão mais ampla sobre a gestão das empresas e suas práticas. É fundamental que os investidores se informem sobre as classificações ESG e busquem ativos que não apenas se destaquem financeiramente, mas que também tenham um compromisso claro com a sustentabilidade. Outro aspecto a ser considerado é a diversificação. Investir em sustentabilidade não significa restringir a escolha apenas a um único setor ou tipo de ativo. Ao contrário, a diversificação permite que o investidor minimize riscos e aproveite diversas oportunidades no mercado sustentável, que abrange setores que vão desde energia limpa e renovável até a agricultura sustentável e a tecnologia verde. Investir em empresas que possuem modelos de negócios inovadores e sustentáveis pode não apenas contribuir para um futuro melhor, mas também apresentar um potencial de crescimento significativo. Há também um crescente interesse em investimentos de impacto, onde os investidores desejam não só retornos financeiros, mas também que suas aplicações contribuam diretamente para solucionar problemas sociais e ambientais. Essa abordagem é muito poderosa,
pois permite que os investidores apoiem projetos que fazem a diferença em suas comunidades e no mundo, transformando o ato de investir em uma verdadeira força para o bem. Para implementar uma estratégia de investimento sustentável, é aconselhável acompanhar relatórios de tendências no setor, assim como consultar especialistas que possuam conhecimento sobre o tema. Algumas plataformas oferecem dados e análises que podem ajudar a tomar decisões informadas e responsáveis. Além disso, a educação financeira e o entendimento sobre o impacto de seus investimentos podem ajudar os investidores a se sentirem mais seguros em relação às suas escolhas. Além disso, é uma boa prática revisar periodicamente sua carteira de investimentos. À medida que novos dados e informações surgem, a compreensão do que é sustentável e lucrativo também evolui. Assim, os investidores devem estar dispostos a ajustar e realinhar suas estratégias de investimento com o tempo. O futuro dos investimentos está diretamente ligado à forma como a sociedade se preocupa com questões ambientais e sociais. Portanto, embarcar em uma jornada de investimento sustentável não apenas pode levar a retornos financeiros adequados, mas também contribuir para um mundo mais justo e equilibrado. Na prática, isso significa fazer escolhas informadas que representem não apenas uma estratégia financeira sólida, mas também um compromisso pessoal com o bem-estar do planeta e da humanidade. A educação financeira é um tema fundamental para quem deseja tomar decisões éticas no gerenciamento de suas finanças e na busca por rendas complementares. Em um mundo onde o consumismo e a exploração de recursos se tornaram comuns, entender a administração do dinheiro pode ser a chave para garantir que nossas escolhas não apenas beneficiem a nós mesmos, mas também respeitem os valores éticos e sustentáveis. Neste contexto, é importante destacar que educar-se financeiramente envolve não apenas aprender a economizar e investir, mas também desenvolver uma consciência crítica sobre os impactos sociais e ambientais das nossas decisões financeiras. Quando falamos de rendas complementares, muitas vezes nos deparamos com opções que podem parecer fáceis e rápidas, mas que podem envolver práticas questionáveis. Investir em negócios ou produtos que exploram mão de obra barata ou que têm impacto negativo no meio ambiente, por exemplo, pode gerar um ganho financeiro, mas às custas de princípios éticos que devemos zelar. Portanto, a informação é nosso maior aliado. Conhecer diferentes formas de geração de renda que são sustentáveis e justas é um caminho vital. Isso inclui, por exemplo, optar por produtos de empresas que respeitam os direitos dos trabalhadores e têm práticas ecológicas eficazes. A ética nos negócios não deve ser vista apenas como um diferencial competitivo, mas como uma necessidade para a construção de um mundo mais justo e equilibrado. Além disso, o aprendizado sobre finanças pessoais pode nos ajudar a entender o ciclo do dinheiro, desde a sua geração até seu consumo. Ao ter uma base sólida sobre como o sistema financeiro funciona, podemos fazer escolhas mais informadas. Isso significa saber reconhecer quais empreendimentos estão alinhados com princípios de responsabilidade social e ambiental, permitindo assim que nossos investimentos contribuam para um futuro melhor. É essencial também desenvolver uma visão holística sobre a renda complementar. Muitas vezes, é possível criar fontes de renda que não dependem de exploração ou práticas enganadoras. A economia criativa, por exemplo, nos mostra que é possível gerar lucro por meio da arte, da educação e de serviços que promovem o bem-estar coletivo. Ao apoiar esses projetos, não apenas garantimos uma renda, mas também propiciamos um impacto positivo na sociedade. Outro ponto relevante é a importância de compartilhamento de conhecimento e experiências. Ao nos conectarmos com pessoas e comunidades que também buscam uma gestão financeira ética, criamos redes de apoio onde o aprendizado mútuo é incentivado. Isso pode incluir desde discussões sobre investimentos responsáveis até o apoio a negócios locais que operem de forma sustentável. Conclusivamente, a educação financeira deve ser a base sobre a qual construímos nossas decisões de renda complementar. Ao tomarmos consciência do nosso papel como consumidores e investidores, podemos não apenas melhorar nossa própria qualidade de vida, mas também contribuir para um mundo mais ético e sustentável. O conhecimento nos empodera a agir de forma mais responsável, minimizando a exploração e promovendo a equidade social. As vendas diretas têm se destacado como uma alternativa interessante para quem busca gerar uma renda complementar, especialmente em um cenário de rápidas mudanças econômicas e incertezas financeiras. No entanto, é crucial compreender que operar nesse segmento de maneira ética não apenas contribui para a reputação pessoal,
mas também para a sustentabilidade do próprio negócio e da sociedade em geral. Primeiramente, a ética nas vendas diretas está ligada à transparência nas informações sobre produtos e serviços oferecidos. É essencial que os profissionais que atuam nesse modelo comercial apresentem claramente os benefícios e as limitações dos produtos que estão vendendo, evitando promessas exageradas ou enganosas que possam induzir o consumidor a erro. Essa prática não apenas protege o cliente, mas também reforça a credibilidade do vendedor no mercado. Além disso, é importante considerar a formação e o suporte que são oferecidos aos novos vendedores. Um dos pilares das vendas diretas éticas é a educação contínua. Fornecer treinamentos, workshops e materiais informativos de qualidade para novos consultores é fundamental. Isso não só os capacita a operar de maneira mais eficaz, mas também demonstra um compromisso legítimo com o seu sucesso. Outro ponto a ser abordado é a seleção dos produtos. Optar por trabalhar com marcas e produtos que tenham um forte compromisso com a sustentabilidade e com práticas justas é um diferencial que pode atrair consumidores conscientes. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o impacto de suas compras no meio ambiente e na sociedade. E ao alinhar-se a essas preocupações, o vendedor direto não apenas agrega valor ao seu negócio, mas também contribui para uma mudança positiva no mercado. Além disso, é imprescindível respeitar o consumidor e suas decisões de compra, criar um ambiente de venda que valorize a autonomia do cliente e a sua capacidade de escolha é um aspecto ético que muitas vezes é negligenciado. Técnicas de venda que forçam decisões de compra ou que utilizam pressão inadequada não só são antiéticas, mas também podem resultar em taxas de devolução elevadas e satisfação do cliente reduzida. A construção de relacionamentos sólidos e confiáveis deve ser o foco principal, permitindo que o cliente se sinta confortável ao fazer perguntas e expressar preocupações. As interações devem ser vistas como colaborações, onde o objetivo é atender às necessidades dos consumidores e não apenas fechar vendas. No que diz respeito à remuneração, outro aspecto importante das vendas diretas éticas é a transparência nas comissões e no sistema de pagamento. Os candidatos a vendedores precisam ter clareza sobre o que esperar em termos de ganhos, e as estruturas de compensação devem ser justas e fáceis de entender. Estruturas que prometem enriquecimento rápido frequentemente levam a desilusões e desconfiança. Promover uma cultura de honra e respeito nas vendas diretas garante que todos os envolvidos se sintam valorizados e que o negócio prospere de forma legítima. Por fim, operar de maneira ética nas vendas diretas não é apenas uma questão moral, mas também uma estratégia inteligente para o sucesso a longo prazo. A construção de confiança com os consumidores e entre os vendedores resulta em um mercado mais saudável e sustentável, onde todos podem prosperar sem a necessidade de explorar ou serem explorados. Em suma, ao focar na ética, na educação e no respeito às partes envolvidas, os profissionais de vendas diretas podem não apenas melhorar sua performance, como também contribuir para um ambiente de consumo mais responsável e transparente. Construir uma marca pessoal eficaz é um dos passos mais importantes para desenvolver rendas complementares éticas. A marca pessoal não é apenas sobre ter um nome reconhecido, mas sim sobre o conjunto de valores, experiências e expertise que você traz para o mercado. Ao se dedicar à construção da sua marca, você está essencialmente criando uma identidade que comunica quem você é e o que você pode oferecer, permitindo que as pessoas se conectem com você em um nível mais profundo. Para começar, é crucial identificar o que o torna único. Pense nas suas habilidades, paixões e nas experiências que moldaram sua trajetória. Isso servirá como base para a sua mensagem e ajudará a delinear quais nichos você pode explorar para criar suas rendas complementares. Uma vez que você tenha clareza sobre sua singularidade, o próximo passo é comunicar essa mensagem de forma consistente. Utilize as redes sociais, um blog pessoal ou até mesmo um canal no YouTube para expressar suas ideias, compartilhar seu conhecimento e estabelecer sua autoridade no tema que você escolheu. A regularidade e a autenticidade são fundamentais nesse processo, pois ajudam a construir a confiança do público. Além disso, não subestime o poder do networking. Conectar-se com outras pessoas na sua área de atuação pode abrir portas inesperadas e criar oportunidades que você nunca imaginará. Participar de eventos, workshops e grupos online pode ampliar sua rede e ajudar na validação da sua marca. Enquanto você trabalha na construção da marca,
é importante também ter uma mentalidade de aprendizado contínuo. O mercado está em constante mudança e a capacidade de se adaptar e evoluir com ele é uma qualidade valiosa. Esteja sempre disposto a aprender, seja por meio de cursos, leituras ou interações com especialistas do setor. Isso não só enriquece seu conhecimento, mas também lhe proporciona novos insights que podem ser aplicados em suas iniciativas. Quando se fala em rendas complementares éticas, a transparência e a integração são cruciais. Pense em como suas atividades podem impactar positivamente as pessoas ao seu redor e comprometa-se a seguir princípios que respeitem o bem-estar de outros. A forma como você se posiciona pode diferenciar sua marca na mente dos consumidores. Outro aspecto importante é o feedback. Sempre busque a opinião do seu público sobre o que está produzindo. Esse retorno pode ser um recurso valioso para ajustar sua abordagem e melhorar continuamente o que você oferece. Ao construir sua marca, evite comparações excessivas com os concorrentes. Em vez disso, foque no seu desenvolvimento pessoal e na entrega de valor verdadeiro. Cada jornada é única, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Portanto, tenha em mente que o seu caminho é individual. No fim das contas, a construção de uma marca pessoal sólida para gerar rendas complementares éticas é uma jornada que exige tempo e dedicação. No entanto, os benefícios podem ser significativos, não apenas em termos financeiros, mas também em satisfação pessoal e impacto positivo na comunidade. Ao se posicionar de forma autêntica e criar algo que ressoe com as suas convicções e valores, você não apenas estabelece uma presença mais forte, mas contribui para um panorama mais ético e responsável no mercado. A busca por rendas complementares éticas tem se tornado uma realidade cada vez mais presente na vida de muitas pessoas. Vivenciar essa experiência pode trazer não apenas uma maior segurança financeira, mas também um senso de propósito e alinhamento com valores pessoais. É interessante ouvir diretamente de quem já trilhou esse caminho, realçando a importância de construir uma renda que não se baseie na exploração de outros. Um dos testemunhos mais impactantes é o de Ana, uma artista plástica que decidiu transformar sua paixão em um negócio. Com o tempo, ela criou uma linha de produtos sustentáveis, onde utiliza materiais recicláveis e incentiva o consumo consciente. Ana relata que, ao unir arte e ética, conseguiu não só obter uma renda extra, mas também inspirar outros artistas a seguir por um caminho similar. Para ela, cada venda não representa apenas uma transação, mas uma contribuição para um mundo mais sustentável. Outro exemplo é o de João, um professor que, insatisfeito com os altos custos de vida e buscando complementar sua renda, começou a oferecer aulas de reforço online. João enfatiza a importância de apoiar alunos de comunidades carentes, oferecendo preços acessíveis para suas aulas. Ele se sente realizado ao ajudar outros enquanto também garante sua própria estabilidade financeira. Seu compromisso com a educação solidária se transformou em uma fonte de renda significativa e, ao mesmo tempo, uma maneira de impactar positivamente a vida de muitos jovens. Existe também o caso de Luísa, que empreendeu na área de alimentação consciente, criando um business de marmitas veganas. Luísa conta que, ao perceber a influência que o tipo de alimento tem na saúde e no meio ambiente, decidiu mudar sua postura profissional. Além de atender a demanda crescente por opções saudáveis, ela investe em práticas de comércio justo, colaborando com pequenos agricultores locais. Para ela, cada refeição vendida é uma vitória não apenas financeira, mas um passo em direção a um sistema alimentar mais equilibrado e justo. Esses testemunhos mostram a diversidade de formas com as quais é possível cultivar rendas éticas e complementares. Mesmo no âmbito digital, a história de Felipe, que se tornou influenciador em finanças sustentáveis, é inspiradora. Ele utiliza suas plataformas para educar as pessoas sobre investimentos éticos e práticas financeiras que respeitam o meio ambiente. Felipe acredita que a informação é uma ferramenta poderosa que deve ser utilizada para promover não apenas a liberdade financeira individual, mas um impacto coletivo positivo. Ao compartilhar dicas e conhecimento, ele tem conseguido monetizar suas atividades através de parcerias com marcas que adotam uma postura de responsabilidade social. Cada um desses testemunhos reflete um aspecto essencial da convivência entre a busca por renda e o respeito às diretrizes éticas. Trata-se de um processo que vai além da simples geração de dinheiro e envolve um comprometimento com o bem-estar coletivo e a sustentabilidade. Viver de rendas éticas é, na essência, a prática de um estilo de vida
que promove não só a prosperidade individual, mas também uma mudança real que beneficia a sociedade como um todo, mostrando que é possível prosperar sem abrir mão dos nossos valores. Nos últimos anos, o conceito de rendas complementares éticas tem ganhado destaque devido a um crescente interesse por práticas que visam não apenas o lucro, mas também o impacto social positivo. Esse movimento está alinhado com um desejo de promover uma economia mais justa e responsável, que respeite os direitos humanos e o meio ambiente. O futuro dessas rendas estará necessariamente atrelado à forma como os indivíduos e as empresas enxergam seu papel na sociedade. A transição para uma economia mais ética será impulsionada por consumidores que estão cada vez mais conscientes e exigentes sobre de onde vêm os produtos e serviços que consomem. Essa mudança no comportamento do consumidor abre espaço para que negócios que adotam práticas sustentáveis e justas se destaquem no mercado. Práticas como a implementação de critérios ambientais, sociais e de governança, ESG, estarão no centro das discussões sobre o futuro econômico. Além disso, a tecnologia desempenhará um papel crucial nesse cenário. Com o advento das plataformas digitais, surgiu a possibilidade de criar novos modelos de negócios que possibilitam a renda complementar de forma ética e sustentável. A economia compartilhada e o financiamento coletivo são exemplos de como a tecnologia tem democratizado o acesso a oportunidades financeiras e ajudado a conectar pessoas e comunidades em busca de soluções colaborativas. As rendas complementares éticas, portanto, não se limitam apenas a uma fonte de lucro. Elas podem proporcionar um estilo de vida que promove a solidariedade, a cooperação e a inclusão social. A educação financeira será fundamental para que mais pessoas se sintam capacitadas a explorar essas alternativas de forma consciente. Cada vez mais, teremos que discutir sobre como ensinar habilidades financeiras que não se concentrem apenas na acumulação de riquezas, mas que também considerem o impacto das decisões financeiras na vida das pessoas e do planeta. O futuro das rendas complementares éticas também dependerá da regulamentação e do apoio governamental. Políticas que incentivem práticas empresariais responsáveis e criem um ambiente favorável para negócios éticos serão essenciais. Isso inclui desde incentivos fiscais até a criação de espaços que promovam a inovação social. Assim, é importante que haja uma estreita colaboração entre o setor público, privado e a sociedade civil para que se criem as condições para o desenvolvimento sustentável. O engajamento das comunidades locais na promoção de iniciativas que busquem a renda complementar ética também será um fator determinante. Quando as pessoas se unem em torno de um propósito comum, a capacidade de gerar renda de maneira responsável e consciente aumenta significativamente. Além disso, o fortalecimento de redes comunitárias e a valorização do trabalho local são essenciais para criar um ecossistema econômico que favoreça a ética e a justiça, com a crescente conscientização social e a busca por alternativas que priorizem o bem-estar coletivo. As perspectivas para o futuro das rendas complementares éticas são promissoras. Com dedicação, inovação e uma visão voltada para a construção de um mundo mais justo e equilibrado, é possível criar um cenário onde todos possam prosperar sem explorar nem ser explorados.